Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. No episódio de hoje, eu converso com Gustavo Junqueira, diretor da imobiliária Junqueira, de Piracicaba, no interior de São Paulo. O Gustavo é formado em administração e lidera uma operação que é referência tanto para vendas quanto para locação no interior do estado. Nesse ano, em agosto, a imobiliária Junqueira completa 45 anos de trabalho, fundada pelo pai do Gustavo e da Luísa, que é a irmã do Gustavo. Eles dois dividem as atribuições como diretores da empresa desde 2015. O pai do Gustavo não tinha formação na área e o Gustavo começou a trabalhar na empresa aos 10 anos de idade e passou por todos os setores. Além disso, o Gustavo, uma curiosidade, né, é faixa preta 4º grau de jiu-jitsu. Conquistou títulos relevantes como o Campeonato Brasileiro, Europeu, Paulista e Vice-Campeonato Mundial. E agora está comigo aqui na mesa do Modo Avião. Gustavo, muitíssimo obrigado pela tua presença conosco. Olá, Rodrigo. É uma satisfação, é uma honra estar aqui participando do Modo Avião. Eu sou ouvinte desde o comecinho, então quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz aí. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana aí participar. Que legal. Gustavo, você começou com 10 anos de idade na imobiliária, cara. Foi. Eu acredito muito nisso, porque isso forja caráter, né? Olha, eu lembro até hoje, era o meu aniversário de 10 anos, a gente estava tomando café ali na cozinha e meu pai falou, olha, você fez 10 anos e quando eu fiz 10 anos, meu pai me levou para trabalhar. Então, a partir de hoje, você vai ter que começar a trabalhar comigo. E no começo, claro, né, você faz funções mais simples. Eu arquivava fichas ainda, os inquilinos, os proprietários tinham fichas, um arquivo grande ali, e eu ficava arquivando aquilo. Logo em seguida eu comecei a fazer um curso de datilografia, eu ainda peguei essa época. Meu pai falava, não, é importante, tem que saber digitar. E daí foi, né? Daí eu passei por todos os departamentos da imobiliária. Quando eu estava um pouco mais velho, na minha adolescência, honestamente aqui, eu não gostava, eu detestava estar ali, porque meus amigos estavam na rua, jogando bola, andando de skate, videogame, e eu tinha que ir. Meu pai não tinha opção de não era ir. facultativo. Não era facultativo. E então, assim, eu tive essa fase que eu não gostava, mas depois, né, eu acho que a frequência ali, o contato, estar ali todo dia, ver o que significa, daí eu fui me apaixonando novamente e hoje não tem como, né, ficar sem. Eu acho que uma fase marcante nessa construção da identidade, né, do sucessor com a empresa vem pela fase da faculdade, né, porque tem ali muitos colegas que estão brigando para conseguir um estágio, né, para conseguir algum tipo de remuneração, algum tipo de posicionamento. E, poxa, você está ali em condições de construir já uma carreira, né, enxergando lá na frente, entendendo, né, que você está à frente de um barco relevante. Isso, eu imagino que já gera uma identificação forte. Aconteceu comigo, realmente. Eu fiz faculdade de administração aqui na cidade, então até meus amigos de classe também estavam, alguns, né, na mesma situação do que eu, né, também eram filhos de empresários, também iriam assumir. Mas é engraçado que comigo
na época da faculdade, eu me questionava muito porque eu achava que o meu curso, eles te educavam para ser um funcionário de uma multinacional. Não tinha muito matérias voltadas ali para o pequeno empresário e isso foi uma grande crítica minha. Eu cheguei a falar isso com alguns professores e até, de certa forma, isso foi me despertando a vontade de querer entender melhor, encaixar aquele conhecimento no nosso negócio. Então, foi dessa forma aí. Que legal. Bom, você entrou na imobiliária, assumiu a operação e nesses 10 anos a Junqueira explodiu. Vocês multiplicaram a carteira de locação por 5, né? Bateram agora na virada de 24 para 25 em 3.500 imóveis. Crescimento vertiginoso. Eu queria que você me contasse um pouco dessa construção e do jeito Gustavo e Luísa, né, de construir a Junqueira. Olha, uma coisa que eu sempre falo, né? Não começamos do zero, então ter ali uma empresa que já tinha décadas, né, de estrada, isso com certeza faz toda a diferença. Eu tive uma coisa que meu pai não teve, que foi um professor, né, que foi um mentor ali, até hoje, né, que nos ajuda. Então não posso deixar de reconhecer que isso foi um diferencial. Mas a gente tinha o gás, né? A gente tinha a juventude do nosso lado, a vontade. Então, isso fez muita diferença. A gente sempre buscou entender, como que a gente pode ser melhor aqui, como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Vamos estudar o que os outros estão fazendo. Então, acho que essa mentalidade de buscar nos ajudou muito, né? E agora falando de questões práticas, uma coisa que a gente sempre acreditou muito, eu e a Luísa, foi o olhar para os nossos, a gente fala funcionários, colaboradores, mas são clientes, são os clientes internos, né? Então, não basta você olhar só para o seu cliente, querer agradar ele, querer fazer o melhor para ele. Então, você tem que ter uma cultura de valorizar o pessoal que está ali junto com você no dia a dia. O dia a dia, o ambiente tem que ser um lugar agradável, na minha opinião, porque é o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida, se for analisar. E se não for legal, não dá. Não vai animar, né? A gente não vai acordar de manhãzinha animado para ir trabalhar. Então, eu acho que essa cultura de olhar para o colaborador, isso talvez tenha sido o carro-chefe aí desse crescimento aí que a gente conseguiu nos últimos anos. Vocês são um Great Place to Work desde 2021, né? Exatamente. É algo que a gente leva muito a sério. É uma pesquisa, né? Eles fazem uma pesquisa, todos os funcionários têm que responder de forma anônima. E muito você sério. Não controla a resposta, Você né? não controla a resposta, só que eu acho que a gente pode controlar o que a gente vai fazer com isso, né? Então, quando todo ano, né, que a gente recebe as respostas, a gente vê lá os pontos críticos ali, os pontos que a gente foi avaliado da pior forma, vamos dizer assim, né? Então, a gente tenta melhorar esses pontos para o próximo ano. Então, é assim que a gente vem trabalhando e espero aí continuar sendo para sempre aí o Great Place to Work. Legal. Uma questão ainda, né, trazendo aqui o teu pai para a conversa, que me parece que aconteceu de forma bem resolvida, é uma passagem de bastão em que ele respeitou o jeito de vocês trabalharem, né? Porque tem muitos fundadores que não largam o osso, né? Eles querem ainda pautar a empresa e acabam influenciando, interferindo em muitas decisões, arrastando essa sucessão por 10 anos, 20 anos, que o fundador está lá em casa, né, curtindo a sua vida, mas ele ainda passa a mão no telefone, passa na imobiliária, né, e tenta travar alguns movimentos. Vocês, me parece que não tiveram essa dificuldade, né? Olha, não dá para falar que não teve a dificuldade, ela existiu enquanto estávamos todos lá, né? Eu trabalhava já no final, aí nos últimos anos do meu pai na empresa, a gente trabalhava na mesma sala, então é claro, e eu acho que é até saudável, né? Existiam conflitos, choques, né, de opiniões, mas realmente, como você disse, eu acho que o passar do tempo, isso é muito mérito dele, que eu acho que eu tenho que reconhecer. Ele foi enxergando que, tem uma forma diferente de fazer. E daí ele foi dando oportunidade da gente tentar fazer, ele via que dá certo e ele ia confiando cada vez mais.
Até que, né, que chegou um momento lá na imobiliária que ele falou, pô, eu não tenho mais o que fazer. Vocês Virei assumiram conselheiro, tudo que né? eu faço. Vocês assumiram tudo que eu faço. E eu acho que outra coisa curiosa, né, que eu escuto falar pouco isso nesse assunto de sucessão, né? O meu pai sempre gostou muito de cavalo, sempre teve sítio e tal. E desde que ele parou de trabalhar, né, eu nunca vi ele em casa, sozinho ali, sentado no sofá. Ele sempre foi muito ativo. Então ele tinha o que fazer. Ele tinha o que fazer quando ele parasse. Então eu acho que eu vejo muitas empresas com problemas de sucessão, onde o patriarca ele só trabalha, aquilo é a vida dele. Então realmente ele não vai conseguir, né? Então é isso que eu acho que também ajudou essa passagem de bastão, né? E hoje realmente ele não interfere, ele passa lá na imobiliária no máximo para ver a gente, tomar um café, mas as decisões são 100% nossas. Ótimo. Gustavo, na construção do crescimento de vocês, vocês fizeram um movimento bem interessante de compra de carteiras e locação. É uma das imobiliárias que eu conheço que mais fez isso de forma estruturada, com frequência. Me conta um pouco desse processo, dos aprendizados, né, dos erros, dos acertos dessa estratégia. Isso também foi um outro ponto que alavancou muito o nosso crescimento. Foram mais de 1.200 imóveis, se não me engano, ao todo, né, com todas as aquisições que nós fizemos. E a gente foi aprendendo muito ao longo do processo. Uma das coisas que, as primeiras carteiras que a gente comprou, a gente praticamente perdemos todos os imóveis que entraram, porque a gente não entendia que quando uma carteira de locação ela crescem as desocupações também. E se você não tem um time comercial ali que vai repor aquilo lá, a sua carteira vai começar a diminuir. Você vai começar a perder os imóveis que entraram. Então, a gente aprendeu isso a duras penas, né? Mas depois a gente entendeu que você vai comprar uma carteira, seu time comercial precisa estar preparado, que 2, 3% dos imóveis eles vão ser entregues todo mês, mais ou menos isso. Então, isso foi uma das experiências que nós tivemos e daí eu acho que cada caso foi muito individual, né? Teve um caso que a gente comprou a empresa inteira, compramos o CNPJ, compramos as mesas da imobiliária. Mas na maioria foi só realmente a carteira de locação. Alguns casos vieram funcionários também para nos ajudar, né, com os clientes. Isso ajuda bastante, né? Demais, demais. Porque a maioria das carteiras que a gente comprou, elas eram pequenas, né? Então você tinha ali um funcionário que muitas vezes ele sabia de tudo, ele era o centro de tudo. E quando a gente consegue trazer esse funcionário junto, isso nos ajuda muito, ele facilita muito a transição, né? O choque que os proprietários têm. Nossa, vai mudar. Proprietários que estavam 30 anos ali com uma imobiliária vai mudar. Mas se o funcionário vem, ele vem mais tranquilo. Então isso ajuda bastante, realmente. Esses dias uma dica que eu ouvi de um grande comprador de carteiras foi, inclusive, estabelecer metas de retenção e remunerar o teu time pela retenção desses imóveis. Então, não basta pagar para o vendedor da carteira, né? Você tem que pagar para o teu time não perder essa carteira. Aí, porque você está trazendo mais trabalho para eles, né? Com certeza. Convenhamos, a carga vai aumentar. Com certeza, com certeza. É interessante essa dica aí, eu vou anotar, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Legal. Nesse crescimento, vocês tiveram também um ponto bem interessante de crescimento em vendas, né, Gustavo? Vocês tiveram aí um crescimento em 2024 de 40%, bateram em 100 milhões. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Sobre conciliar vendas e locação. Você se divide com a tua irmã nessas frentes. Como é que vocês estão encarando a frente de vendas? Bom, na prática, eu e minha irmã sentamos na mesma sala ali, a gente troca muita figurinha, mas ela está à frente da locação, eu à frente de vendas, do financeiro, marketing. E vendas sempre foi um departamento que para nós era uma empresa diferente, eram operações completamente diferentes. E a locação, ela sempre estava na frente, mas a gente via vendas como uma oportunidade de você ter um crescimento mais rápido em termos financeiros. Mas o nosso crescimento era sempre mais modesto, né? Daí nos últimos anos foram várias mudanças que a gente foi fazendo, pequenas mudanças, nada muito grande, né? Que a gente ia vendo outros players fazendo e a gente foi tentando fazer igual.
E acabou dando muito certo aí. Tivemos um bom crescimento aí de 2023 para 2024. Já começamos aqui 25 embalados. Estou bem otimista aí com o mercado. E o mais legal que eu acho foi que a gente conseguiu ter esse aumento expressivo sem aumentar a equipe. Então, não é só a imobiliária ali que ganhou dinheiro, porque muitas vezes eu vejo as imobiliárias fazendo faturamentos gigantes, só que com muitos corretores. Daí você divide o VGV da imobiliária pelo número de corretores e você fala, nossa, mas tá dando 3 milhões, 2 milhões. Tem muito corretor aí que provavelmente tá numa situação difícil. E com a gente não foi dessa forma. A gente conseguiu fazer isso com 20 corretores somente, o mesmo time, basicamente, que a gente já vinha de 22, 23. Então, isso foi bem legal. Porque isso permite a vocês, inclusive, entregar mais para o corretor, né? Porque, vamos lá, vamos considerar aqui que a Junqueira tem 500 corretores. A estrutura que você vai ter que ofertar para que esses 500 caras se sintam atendidos é enorme. Agora, você fazer um grupo de 20 se sentir bem atendido é bem mais fácil. Sim. Você consegue elevar muito a tua qualidade de serviço para eles. Vocês têm, por exemplo, fotógrafo, né? O fotógrafo à disposição para os corretores de vendas, apoiando eles naquilo que for preciso, né? Sim, temos uma fotógrafa. Temos um time de marketing, né, que sempre que entra um imóvel ali mais especial, que merece um anúncio diferenciado, o time está sempre pronto para ali fazer. O nosso staff de vendas, que são as secretárias, coordenadores, gerentes, sempre apoiando as negociações, ajudando nos fechamentos do negócio. O pós-venda, que a gente chama, né, o corretor ali, ele pega uma proposta. O gerente já entra junto para ajudar desde ali o início dessa negociação e depois, quando o contrato é assinado, muitas vezes você ainda tem um trâmite, né? O levantamento de certidões, depois você tem cartório, o financiamento. E quando você tem um staff fazendo isso, ajudando, apoiando o corretor nisso, ele também fica livre para fazer mais vendas, né? Então, são coisas que a gente foi enxergando ao longo do caminho, fomos tirando do corretor essa obrigação e acabou funcionando bastante. O crescimento em número de corretores, ele acaba brutalizando a prestação de serviços da imobiliária para o corretor, né? E num momento de mercado com Selic em alta, com algumas nuvens, né, digamos assim, mais carregadas no horizonte, a imobiliária precisa olhar muito para essa relação, do contrário, ela acaba perdendo esse corretor inesperadamente, né? Não, com certeza. Até me perguntaram esses dias, qual que é o seu maior desafio no mercado hoje, na empresa? E eu disse, crescer com qualidade, crescer sem perder a qualidade no serviço que a gente presta. Se a gente vai colocando o corretor para dentro e não tem como, a qualidade vai cair muito, você não tem como dar atenção para todo mundo. O crescimento, na minha opinião, ele tem que ser estruturado. Você está contratando corretor, mas você tem gerente para dar conta de tudo isso? A secretária vai dar conta? Você vai ter mesa para todo mundo? Então, é muito o que eu penso, né? Não é em tamanho, é sempre em qualidade. Eu acho que quando você vai tendo qualidade, mesmo que o crescimento seja mais lento, você está crescendo e está entregando uma coisa boa para o cliente, para os corretores também, porque eles também ficam felizes, eles não saem, né? Então, eu acho que tem que ser dessa forma. E isso te permite, inclusive, selecionar melhores corretores, né? Porque aí o turnover vai acontecer, né? Ele é inevitável, em algum momento você vai ter um corretor ali que não se encaixou, que está com um resultado mais fraco. Eventualmente você vai fazer uma troca, mas você vai para essa troca tendo condições de buscar densidade, né, de talento, não colocando ali simplesmente um step, né, um tapa-buraco. Não, com toda certeza. E essa estrutura mais enxuta, ela até permite que a gente fique mais próximo dos corretores e eles também valorizam a cadeira, né? Eles também não vão querer sair por qualquer coisa. Às vezes, não, porque essa imobiliária está pagando uma porcentagenzinha a mais aqui. Pô, o corretor ele vai olhar, né, para tudo que a gente oferece. Eu acho que quando você tem uma equipe menor, com certeza é mais fácil você fazer toda essa gestão. Uma das coisas que vocês fazem é o one-on-one mensal, né? Aquela conversa de alinhamento em que você discute resultados
em que você discute, inclusive, estratégias, né, de marketing, de prospecção, de oportunidades. Um balanção, assim, que é super importante para direcionar o corretor. Hoje a gente tem uma reunião geral, o 1 a 1 é um ponto que a gente ainda precisa deixar mais firme, mais sério. Ainda não estamos conseguindo fazer do jeito que a gente queria, mas o pouco que a gente faz, a gente vê a importância que isso tem. Então é totalmente necessário, tá? Ter ali essa frequência ali, pelo menos mensal, né, de contato com o corretor e ouvindo ele, né, mostrando os números, que eu acho que é uma outra coisa importantíssima, né? Você faz uma reunião com dados, não é simplesmente a percepção, né? Eu acho que você é isso. Não, você tem que ter o número e mostrar para eles o que está acontecendo, né? Você está tendo visita, mas não está tendo proposta. Você está tendo proposta, mas não está tendo fechamento. Você tem que mostrar o número. Mostrando o número, a conversa é outra, né? Muito mais fácil até. Olhando para os números, muitas vezes você acaba constatando, inclusive, as limitações, né, do corretor, que, por exemplo, visita demais e não fecha, ou corretor que não consegue transformar lead em agendamento. Vocês criaram uma universidade corporativa, imagino que muito com esse objetivo, né, de aparar as arestas. Eu queria que você me contasse um pouco desse desafio, porque eu vejo hoje uma dor enorme no mercado, todo mundo querendo educar os seus corretores, é um consenso, todo mundo entende que a educação é importante, mas pouca gente consegue meter a mão na massa e fazer isso acontecer. Como foi esse exercício? A nossa universidade chama Junk Academy, né? Foi um projeto que eu tive essa ideia. A princípio, nem era tanto para a qualificação dos corretores. Era mais para ensinar os nossos processos, porque já existem diversos, né? A própria cúpula, existe muita gente entregando conteúdo muito bom, não só para corretores, mas para todos os profissionais aí do mercado imobiliário. Mas a gente não tem nada personalizado, né? Ensinando os nossos processos internos. Então, inicialmente era só isso, mas depois a gente foi acrescentando outros temas que também, né, até motivacionais. Então, foi algo que eu estava à frente. No ano passado eu tinha o objetivo, foi uma das minhas metas, né, de terminar o ano ali com 100 vídeos dentro do Junk Academy, e conseguimos, né? E é muito difícil, como a gente estava conversando no começo, né? Você gravar é a cereja do bolo, é o mais fácil. O difícil é você pensar no conteúdo, o que eu vou falar, como que vai ser isso. E isso até nos ajudou muito, porque em muitos processos que a gente foi gravando ali, a gente teve que entrar no processo e a gente conseguiu ver coisas que, isso aqui pode ser melhorado. Então, o fazer o Junk Academy nos ajuda muito a melhorar os processos. Mas realmente é difícil, é um trabalho braçal mesmo, exige muito empenho para fazer dar certo. E mesmo depois que deu certo, a gente via que o pessoal não estava vendo tanto, então você tem que ficar estimulando ali o pessoal para assistir, mas é muito produtivo, né? Uma outra coisa sobre isso que a gente via é que às vezes a gente fazia algum treinamento, por exemplo, ali com os captadores. Só que às vezes uma das pessoas não foi no treinamento, não pôde ir. E esse treinamento não vai acontecer de novo. Ou não vai acontecer pelo menos tão cedo, né? Ou mesmo se um captador começa a trabalhar na imobiliária depois que teve esse treinamento, ele não pegou aquilo. Então o Junk Academy também resolveu isso, né? Mesmo os treinamentos presenciais que a gente tem, a gente tenta aí colocar microfone ali em quem está fazendo, gravar e joga para dentro do Junk Academy para aquilo não ser perdido, né? Então, não é produção de Hollywood, né? Exatamente, não é. Mas está documentado. Exatamente, você está documentado e eu acho que vale muito a pena. É algo que para esse ano continuamos, queremos aumentar ali a nossa videoteca, né? Então, estamos firmes aí no propósito. Muito legal. Para mim, isso joga luz sobre o caminho que eu acredito. O caminho que eu acredito é o caminho dos líderes que assumem a responsabilidade. A terceirização é o mais fácil, mas ela não leva em conta a tua cultura, o teu jeito. O ideal é isso. Cria um compromisso, né? Ocupa uma janela ali importante dentro da tua agenda, coloca um desconforto ali que você tem que parar para estruturar esse conteúdo, só que isso puxa o teu desenvolvimento também.
Porque aí você está o tempo todo pensando em como evoluir. É desconfortável? É muito desconfortável, né? Mas dá para fazer e os resultados, eu imagino que são claramente perceptíveis. O Pablo, lá da 61, um cara que eu admiro muito, eu dei essa ideia para o Pablo lá no final de 23, mais ou menos, e ele passou o ano 24 todo, inclusive entre Natal e Ano Novo, fazendo lá a Smart Monday dele na segunda-feira de manhã. Ele falou: Rodrigo, quantos domingos à noite eu tive que abrir mão de estar com meu filho para estar lá produzindo o conteúdo que eu ia apresentar no dia seguinte. Só que o resultado aparece. E o time te leva, o time te encara de um jeito completamente diferente, né, Gustavo? Quando você chama essa responsabilidade, não é o gestor ali que está, né, na sua mesa lá, acomodado. Não, é o gestor que está educando. E isso cria um vínculo muito mais forte. Sim. Esse foi um dos outros motivos da gente ter feito esse programa. Porque quando a imobiliária foi crescendo, no começo, era eu e a Luísa, e logo depois estavam todos os funcionários. Da imobiliária foi crescendo, a gente foi desenvolvendo lideranças ali intermediárias. E acaba que no dia a dia, muitas das pessoas que estão na linha de frente mesmo não têm contato conosco. Então, quando você faz um programa desse, isso aproxima a gente das pessoas. Eles conseguem, de certa forma, beber direto ali na fonte, né? Porque um dos desafios que a gente mais penou na imobiliária foi desenvolver os líderes, né, para que eles conseguissem replicar o conhecimento, replicar os processos. Então, o Junck Academy ele encurta o caminho e, mesmo assim, apesar de eu pessoalmente fazer a maioria dos vídeos, a gente convida também outros líderes para fazer também, que eu acho que isso é importante para eles ganharem autoridade também perante a equipe. Eu acho isso também muito válido. Mas, como você disse, não é uma coisa que eu até tentei, Rodrigo, terceirizar, mas eu falei, puta, não vai ficar bom, não vai atingir o objetivo aqui. Então, eu acabei assumindo a maioria aí do processo e não me arrependo. Eu acho que é um plantio também, os resultados não vêm tão rápido, mas eu acredito que no longo prazo isso vai fazer muita diferença. E pensando em expansão, pensando em trazer mais pessoas para a equipe, isso acaba fazendo muita diferença. Legal. Outra frente que você se diferencia, Gustavo, é uma visão de marketing muito legal. Você é um cara estudioso, um cara que está sempre pesquisando, e eu acredito muito que hoje o dono de imobiliária, o gestor de imobiliária, tem que ter uma mentalidade de marketing evoluída. Do contrário, esquece. A jornada vai ser mais difícil, né? Dá para ir longe? Dá, mas a jornada vai ser um pouco mais trabalhosa. Me fala um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto isso contribui, né? Vocês têm algumas ações bem legais, né? Você entra no rádio todo dia, né? Sim. Você tem uma visão de digital muito legal também. Como que essa visão de marketing agrega na tua operação? Olha, eu acho que primeiro isso vem um pouco até do meu pai, que sempre buscava fazer as coisas de um jeito diferente. Quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Então, eu sempre tive essa visão de buscar fazer o diferente. E desde o começo, eu lembro que em 2012, o Facebook liberou para qualquer empresa, independente do tamanho, fazer anúncios. Eu comecei a fazer anúncio no Facebook em 2012. Era uma delícia, porque você punha R$100 ali e gerava um caminhão de leads. E isso foi evoluindo, né? Hoje todo mundo saiu ali dos jornais e todo mundo falava, né? Não, porque eu gasto não sei quantos R$1.000 de jornal por mês e graças a Deus que a internet chegou e hoje a gente gasta aquele dinheiro em outro lugar, né? Então as coisas não mudaram muito. Agora, eu acredito que o gestor, ele ter essa visão de marketing, também não terceirizar tanto isso é muito importante, porque o mercado imobiliário ele ainda é muito artesanal em muitos sentidos. Os imóveis, né? Cada imóvel ele é único. Então, se você quer fazer uma campanha onde você enquadra todos os seus imóveis ali, anunciando para o mesmo público, não vai dar certo. Cada padrão de imóvel, cada tipo de imóvel tem seu público específico. Só que se não tem um gestor para visualizar isso, você vai acabar terceirizando isso para uma equipe que vai colocar tudo no mesmo balaio ali e não vai dar tão certo.
não vai ser tão efetivo, né? Então, a gente busca sempre ver o que o mercado está fazendo, fazer uma coisa melhor, nos diferenciar, mas não é fácil. É uma área da imobiliária que a gente percebe que ela evolui muito rápido ainda hoje com a inteligência artificial. A gente vê os concorrentes fazendo anúncios também cada vez melhores. Não é nada fácil, é desafiador, mas eu acredito que sempre haverá espaço, sempre vai ter como você fazer um pouco melhor, se destacar de uma maneira diferente. O Papo Imobiliário que você citou, né, chama Papo Imobiliário, diariamente ali eu estou no rádio, onde uma pessoa me faz uma pergunta e eu respondo. Então é outra coisa que acaba sendo aquele... eu não lembro exatamente o nome disso, mas aquele marketing que a gente tem recorrência, a gente está todo dia ali, né? São coisas que fazem a diferença, nos geram uma autoridade, que eu acredito que é uma coisa muito importante hoje. Então é por aí. Legal. A Cúpula teve a oportunidade, né, de acompanhar muito de perto esse desenvolvimento da Junqueira, especialmente na frente de marketing, porque a Junqueira foi cliente da Cúpula, né? A Cúpula foi agência de marketing da Junqueira durante alguns anos, né? 3 anos, sim. Mais ou menos. E você que está ouvindo o Modo Avião, talvez você conheça a Cúpula pelo nosso podcast, pelo Imob Report, aos nossos eventos, mas a verdade é que a nossa origem é justamente agência de marketing imobiliário. E uma abordagem de nicho, né, que é inclusive uma bandeira que a Cúpula levanta no mercado e que nos permitiu, ao atender imobiliárias como a Junqueira, contribuir para histórias como a que você está ouvindo aqui hoje. Quando a gente faz isso, né, a gente aprende demais sobre o fazer imobiliário, que é o que nós compartilhamos com você, ouvinte. Então, fica o convite, se você deseja impulsionar o marketing da sua imobiliária com uma agência especialista no setor, conte com a Cúpula, inclusive para esse desenvolvimento do olhar, porque à medida que você evolui o teu olhar, essa internalização ela é natural, mas muitos empresários ainda estão num passo atrás, precisando desse apoio. Então, na descrição aqui do nosso episódio, você encontra um link com mais informações e também outros cases de atendimento da Cúpula enquanto agência de marketing. Na tua carreira, Gustavo, uma coisa que me parece muito, muito claro assim, é a tua perseverança, né? Tua disciplina. Você é um cara muito focado e você também é um esportista. 2 coisas que, para mim, estão altamente ligadas, né? O esporte e o alto rendimento se conversam diretamente. Queria que você me contasse um pouco dessa experiência, assim, do jiu-jitsu, o quanto isso te apoia no dia a dia, porrada da imobiliária. É demais, Rodrigo. Acho que está intrinsecamente ligado ali e vem de mim. Eu treino há 25 anos, você também é atleta, você sabe disso. O meu mestre, o Fábio Gurgel, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, o jiu-jitsu faz você ficar confortável no desconforto. E é muito isso. A gente tem, no nosso trabalho, a gente tem notícia ruim todo dia. Não tem como você passar um dia ileso, né? Vai acontecer alguma coisa ali. E eu acredito que o esporte me deixou muito tranquilo em relação a isso. Sabe, a gente já teve notícias realmente ruins, coisas muito ruins que aconteceram, prejuízos grandes que a gente teve, e eu soube disso. E isso não consegue me abalar, entendeu? Eu tenho essas notícias, às vezes a equipe inteira, as pessoas que vêm me trazer a notícia, você vê que tá todo mundo em pânico, ali eu falo, calma, pessoal, calma. A gente tá vivo aqui, tá todo mundo bem. E o jiu-jitsu é muito isso, né? Às vezes a gente tá treinando, tem um cara de 150 quilos em cima da gente, tá ruim. Tá realmente não ruim, é confortável, né? Mas a gente entende que se desesperar, agir pelo instinto, tentar sair de qualquer jeito, entrar em pânico, são todas opções ruins. A melhor opção é você manter a calma, respirar e vamos ver como que eu vou sair daqui. Então, eu acredito que isso o jiu-jitsu me deu e eu acho que eu utilizo todo dia, consigo utilizar todo dia. E o contrário disso também. Quando você que está amassando ali o seu oponente, e muitas vezes, se você é relapso, se você é soberbo, quando você está numa situação boa e você relaxa, ele pode virar a luta. Tudo pode mudar.
E eu acho que isso acontece muito nos nossos negócios também. Ali você tem um mês bom, tá tudo em ordem, os corretores, tá todo mundo vendendo, tá todo mundo feliz. Se você relaxar, as coisas podem virar muito rápido. Então são tudo coisas que o esporte, eu acho que me deram, né? Me forjaram aí e eu acabo trazendo para os negócios e utilizando bem. Muito legal. Eu consigo observar no meu time isso. Tem a turma do CrossFit, tem a turma da corrida, tem a turma do jiu-jitsu, né? A Karine, minha sócia, está no jiu-jitsu. E é impressionante o quanto essas pessoas são mais resilientes, né? Elas, de fato, aguentam mais peso, elas aguentam mais notícias ruins sem se abalarem, né? E eu pensei exatamente isso que você falou uns tempos atrás, questão de 1 ano atrás, eu estava numa reunião com a Karine, desconfortável, cliente insatisfeito, cliente reclamando, tal, questionando, e eu deixando a Karine comandar a reunião, era parte do desenvolvimento dela, e enquanto a gente estava ali, né, com o cliente em cima, eu fiquei olhando para ela e fiquei pensando, bom, ela aguenta meninas muito maiores que ela em cima dela, com o pé no rosto dela, totalmente desconfortável. Não vai ser essa conversa que vai abalar. Exatamente, exatamente. E ela ali plena, segurou, contornou, terminou a reunião de forma positiva, o cliente consciente dos esforços que estavam sendo feitos. Para mim é isso, né? Eu lembro sempre dos momentos na corrida, né? Geralmente você pega uma subida, eu gosto de treinar subida, rampas pesadas, porque você leva teu corpo à exaustão. Ali não tem mais recurso físico para você usar. Cara, uma reunião difícil, uma notícia ruim, não supera o desconforto de você correr numa subida, tendo que muitas vezes, inclusive, correr rápido, né? Buscando rendimento. Com certeza. E o que você tem depois que você conclui, né? Seja você faz a maratona, você conclui uma maratona, você sai mentalmente mais forte dali e ninguém vai te tirar isso. É um negócio que é eterno. Você é uma pessoa melhor ali depois de concluir um objetivo difícil, né? Então, eu acho que o esporte nos dá essa casca, né? É bom demais. Exato, exato. E o aluguel é um jogo de longo prazo, né? A venda é uma venda complexa de imóvel, né? Uma venda complexa que pede a resiliência. E muita gente desiste fácil, né? As pessoas, geralmente os gestores, né, na locação, muitas vezes acabam atropelados pelos problemas do dia a dia, os corretores na venda acabam atropelados, né, pelo imediatismo. É uma lição para o nosso mercado, né, de ter mais resiliência. Com certeza. Resiliência é a palavra, fundamental no nosso mercado. Os corretores, eu falo muito isso para eles, é normal no nosso mercado você perder vendas, né? Venda feita, o contrato está pronto, um cliente já assinou, daí na assinatura do outro cliente a venda cai. E é muito triste porque eu falo assim, né? No mercado de vendas não tem medalha de prata. Ou o cara ganha e vai gerar uma boa comissão, ou é zero. Então, se você não tem resiliência para esses momentos, para ficar bem, não, o negócio não deu certo, você tem que estar bem porque os próximos virão. Se você se deixa abalar, se você se deixa bater, já era. Você vai perder vários dias ali até você se recompor o seu emocional. E quanto você não vai perder por causa disso, desse estado emocional, né? É outra coisa aí que o esporte nos ajuda muito, né? Ter essa casca. E ajuda muito, inclusive, eu não sei o horário que você treina, né? Eu treino de manhã. Então, para mim, acordar às 5h30, 6 da manhã é inegociável. Ajuda muito a organizar o início do dia, que para mim é um problema visível aí que algumas pessoas têm. Você treina, encaixa o treino logo cedo? Hoje eu não consigo. Hoje eu treino às 11 da manhã. É um treino no meio do dia, eu já tomo banho na academia, almoço, já volto. Mas realmente, quem treina de manhã, os benefícios são bem melhores, né? A disposição ao longo do dia ela é bem melhor, mas eu ainda não consigo ir nesse horário, até por causa dos horários do treino, né? Você depende da aula, do grupo, né? É um esporte coletivo, né? Ele é individual, mas ele é coletivo, você depende do grupo, então eu não consigo, mas realmente ajuda muito. E outra coisa é a nossa mente, né? Às vezes eu tenho uma manhã puxada, você tá com a cabeça cheia, daí eu piso no tatame, desliga. Lá fora, eu treino depois, eu saio com o corpo, às vezes,
destruído, só que a sua mente tá limpa, daí você volta à tarde e você tá renovado, né? Então tem esse benefício aí de treinar no meio do dia. E o problema muda de tamanho, geralmente, né? Antes do a treino, tendência. depois do treino, ele sai menor. Algo que para mim também é muito comum, assim, eu tenho um nível de energia alto, assim, então muitas vezes nós gestores, né, chegamos no início do dia ansiosos, né, querendo materializar um caminhão de coisas. E essa energia alta, ela é importante para você contagiar o teu time, mas se você passar da dose, você estressa o teu time. O limite é muito tênue entre o vibrar e o estressar. E quando para mim, a corrida ajuda muito a modular essa energia. Eu chego no nível certo em que eu coloco as pessoas para frente, eu impulsiono elas, mas eu não apavoro. É o equilíbrio, né? É fantástico. Eu acredito muito nisso também. Não dá. Se você, é como você falou, você estressa demais a pessoa, vai dar errado. Você não vai perder só aquele negócio, você vai perder a pessoa. Então, isso aí é um cuidado que todo mundo tem que ter constantemente. Até é algo que eu falo com a minha irmã sempre. A gente tem que sempre estar aprimorando a nossa capacidade de engolir alguns sapos mesmo. Isso faz parte do jogo. No fim das contas, isso vai nos levar mais longe. E é tudo isso, é questão de equilíbrio, né? Perfeito. Bom demais. E como fica a família, Gustavo, nessa construção, assim, a relação com a tua irmã, vocês conseguem separar essa dinâmica profissional da dinâmica pessoal? Olha, graças a Deus eu me dou muito bem com a Luísa e com o Flávio também, que é o meu irmão mais novo, ele não tá na imobiliária, ele tem a academia onde eu treino, ele é o professor. Tá junto, então, indiretamente. Tá todo junto, mas a relação é muito boa com eles, acredito que muito também por fruto da nossa criação, a gente sempre foi criado, assim, sem muita frescura, né? Vamos falar a palavra correta. Com essa mentalidade de trabalho, isso fez parte da nossa criação, minha irmã também começou a trabalhar, criança ainda, né? Então, é muito boa a relação, a gente não tem nada assim que a gente, vamos deixar de falar isso, prefiro não falar. A gente fala tudo que tem que falar, claro que discutimos, mas sempre com respeito. Isso não é porque ela é minha irmã, que a gente cresceu na mesma casa, moramos junto, não é por causa disso que você pode perder o respeito. Então, é uma relação de muito respeito, mesmo quando um tá nervoso ou o outro tá um pouco mais nervoso, a gente se respeita, não tem briga, não tem grito, não tem nada disso. Eu acho que isso não pode faltar. A partir do momento que você quebra isso, se você se exalta demais ali, você quebra o vaso, né? Daí para consertar é complicado. E nunca volta a ser o mesmo, não volta. Né? Legal. Olhando para o futuro, onde é que você está mirando? Olha, Rodrigo, é uma pergunta difícil de responder, mas eu tenho vontade de crescer, como eu disse, sem perder a qualidade, tenho vontade de crescer sim. Acho que estamos num mercado que você nem tem a opção de ser diferente, né? Quanto mais você vai crescendo, mais entregas você vai ter. Se você não cresce, você vai começar a diminuir. Esse é o problema. E você vai perder os teus melhores colaboradores. Exatamente. Porque é um mercado de ambição aflorada. Exatamente. Você tem que estar sempre pensando em oportunidades para todos. Então, eu acho que assim, hoje estamos em Piracicaba e Rio das Pedras, que é uma cidade aqui do lado. Mas eu tenho vontade de atuar em outras regiões, eu acho que é um caminho, acho muito desafiador, tanto que poucos players fizeram isso, né? Então esse é um caminho que eu tenho buscado olhar essas pessoas, essas empresas, conversar com elas, ver como elas fizeram. Então é algo que a gente tem vontade. Não sabemos ainda muito bem como fazer, mas queremos. Vontade não falta. Tá certo. Não, a expansão é uma obrigação para a imobiliária, porque é o que te mantém alinhado, né, com pessoas que também buscam o crescimento. Uma empresa que estaciona, ela automaticamente manda um sinal para os seus colaboradores de estagnação, e quem vai continuar contigo são os teus piores colaboradores. Exatamente. Maravilha. Gustavo, quero te agradecer imensamente, baita papo aqui para a gente compartilhar um pouco do que vocês estão fazendo. Tenho certeza que vocês têm um futuro muito promissor pela frente. Sigam com sucesso nessa caminhada. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer participar aqui com você. Como eu disse, eu sou ouvinte desde o começo aí do Modo Avião. Então, estar aqui para mim é uma satisfação enorme.
É um prazer e muito obrigado pelo convite. Boa, muito obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.